Shalom Adonai, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira e hoje vamos falar sobre a brevidade da vida. Leamos os Salmos 39, verso 1 a 5. Diz o seguinte: Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Nós humanos carregamos dentro de nós o sentimento de eternidade e pensamos que temos muito tempo ou todo o tempo do mundo, mas o tempo que foi perdido não volta mais. E o tempo que virá é ilusão, não existe. O único tempo que temos verdadeiramente é o hoje. O tempo passa rápido e ninguém o vê. Afinal de contas, todo mundo vive sem tempo, saudoso dos bons tempos, até porque já faz tanto tempo, não é mesmo? E o tempo tem passado tão rápido. Tudo que o homem tem criado para dar mais tempo na realidade tem lhe roubado o tempo. Quando Davi escreveu este Salmo 39, ele tinha a perfeita noção da brevidade da vida ao afirmar: Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. O homem tem dificuldades de refletir sobre a morte, porque Deus não criou o homem para morrer, mas para viver eternamente. Pensar sobre a vida, a morte, a eternidade, esses temas é tão chato, parece que estraga a diversão da vida, né, de viver, porque nos leva a refletir como nós estamos utilizando o tempo. Deus fez o homem para ser eterno. O homem é um ser tricotômico, o homem é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Adão e Eva pecaram no Éden, desobedecendo a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou que não comesse, segundo Gênesis 3:3, porque certamente morreriam. Do corpo do homem, disse Deus, Gênesis 3:19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12:7 ainda afirma: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Logo, esta é a lei da vida: morre o corpo, volta para o pó de onde foi tirado. Gênesis 2:7. O espírito abandona o pó e volta para Deus. Salmos 146:4. Não existe outra forma. Deus fez assim. A Bíblia afirma no Salmo 140, verso 5, bem-aventurado aquele cuja esperança está posta no Senhor. Este verso parece significante, mas não é. Ele é fundamental porque fala sobre reconhecer a existência de um Deus criador, sustentador e protetor para sempre. Entenda, o Salmo 39 é uma advertência contra a negligência de viver sem pensar, de achar que pode viver apenas divertindo-se até a morte, chegar ou só obter bens, ou só cuidando do corpo e esquecendo do espírito, não é mesmo? No Salmo 39, Davi compara a brevidade da vida com o sopro, que significa Ebel no hebraico, de onde vem o nome Abel, que quer dizer breve. É a palavra traduzida por vaidade no livro de Eclesiastes, o sentido de algo passageiro como sopro. Assim é a nossa vida, fugaz, breve, passageira, ligeira. Então Davi questiona como viver em meio à face, à brevidade da vida. No próprio Salmo ele responde, cuidando com as palavras, do verso 1 a 3 do Salmo 39. Quando ele diz assim, nos 3 primeiros versos, ele explica que procurava ficar calado diante do perverso que o cercava. Ele sabia bem o quanto haviam pessoas que distorciam o que ele fazia ou dizia conforme fosse convincente a estas pessoas. Davi ele preferiu calar para que
não o interpretassem erroneamente. Quando ele resolveu falar, foi com Deus em oração. O que aprendemos com isto? Que o que falamos é importante, que podemos pecar com a língua, que com a mesma língua nós podemos usá-la como instrumento mortal. Tiago 3, de 1 a 18, afirma o seguinte sobre a língua: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque com tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim. A língua, quando o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pôde domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Aprendemos que é melhor ficarmos em silêncio do que dizermos coisas das quais possamos nos arrepender depois, porque o homem perverso usará as nossas próprias palavras contra nós. Devemos sempre levar a Deus em oração as nossas dores, sofrimentos e angústias, bem como nossas alegrias, sonhos, desejos e projetos. Só assim gozaremos de uma paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará nosso coração e mente em Cristo Jesus. Aprendemos que pedir ensino a Deus é melhor que queixar-se ou revoltar-se contra os homens. O cuidado com as palavras fez Davi orar a Deus em vez de desabafar-se com os homens e correr o risco de ter suas palavras distorcidas e mal interpretadas, mal usadas. No verso 5, Davi afirma que, comparado ao Senhor, a vida não passa de alguns poucos palmos. A eternidade, ela é eterna, é tão extensa, não incontável, que ele comparou a uns poucos palmos a vida. É uma figura poética para revelar o quão curta a vida é, e nada do que venhamos a juntar, tesouros, bens, riquezas, nós levaremos conosco. Quando Jesus conta a parábola do rico insensato em Lucas 12, de 15 a 20, existe uma advertência nessa parábola sobre a insensatez do homem. É a loucura pensar que a vida terrena é tudo que há. É insensatez viver apenas para o aqui e o agora, sem ter perspectiva de eternidade. É falta de sabedoria não refletir sobre a brevidade da vida e o estado de nossas almas diante de Deus. Ninguém parte fora do tempo. Ninguém morre muito cedo ou muito tarde. Todos partem no seu tempo e a Deus haveremos de prestar contas do tempo que nos foi dado e de como vivemos este tempo.
Que nossos olhos, mentes e corações estejam voltados para Deus. Que vivamos sabiamente, construindo para a eternidade. Lucas 12, 20 a 21 afirma: mas Deus lhes disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que cuidemos da nossa vida, não só terrena, mas a eterna, a espiritual. Que cuidemos do físico, mas também do espírito. João 11, 25, 26, Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Que Deus, então, vos abençoe nesse dia. Que em meio a toda circunstância que nós passamos no dia a dia, seja ela a vida, a morte, que nós possamos pensar que nós precisamos refletir sobre o que temos feito com o nosso tempo, que possamos realmente colocar as nossas prioridades no devido lugar. Muitas das vezes nos preocupamos com aquilo que é material, mas esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. Na verdade, o que mais conta são as pessoas que nós amamos. Também a outra coisa que muito conta na nossa vida é Deus. Que Deus vos abençoe, que Ele vos dê um bom dia e nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Um beijo e até lá.